advogado, especialista em direito previdenciário da Aisson Porta Nova. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, os guaibeiros. Aí, uma honra falar contigo. A honra é nossa. Como é que tá, querido? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E feliz aí com parte da aprovação da medida da presidente, né? Então vamos lá. Qual é a parte que te deixa feliz para o ouvinte que tá ligando agora? Deixa eu só repetir, porque muita gente vai agregando a audiência do programa, né? A presidenta Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei que cria uma regra alternativa ao fator previdenciário para as aposentadorias, mas vetou a chamada desaposentação, informa o Diário Oficial da União desta quinta-feira. As novas regras para a aposentadoria aprovadas pelo Congresso em outubro estabelecem a fórmula nova 85-95, em que a idade do trabalhador é somada a seu tempo de contribuição até que se alcance 85 pontos para mulheres e 95 pontos para homens. Qual é a parte que te agrada? Bom, Felipe, eu acho que é importante a gente ressaltar principalmente a atuação dos movimentos sociais, sindicatos e as associações de aposentados nesse embate. Porque o Congresso Nacional, diante de toda a crise que nós estamos vivendo, muitas vezes ficou silente a questão previdenciária. E nesse caso, depois de ter conseguido se construir um diálogo com o governo, se aprovou esta fórmula 85-95, que tem sido falado muito e agora transformada na Lei 13.183. O que é bastante importante? Primeiro dado significativo, Felipe, é de que não se revogou o fator previdenciário. Isso é importante, porque nós estamos vivendo um momento de crise, muita gente perdendo emprego, pessoas com mais de 50 anos de idade, e se ficasse exclusivamente a fórmula 85-95, que tem um requisito objetivo: a mulher tem que ter 30 anos de atividade e o homem 35 anos de atividade e contribuição. Esse é o único requisito que é exigido na lei. A partir desse requisito implementado, você pode, somado à idade da mulher, no caso 30 anos mais 55, você chegar a 85 pontos e ter uma aposentadoria de 100%. E o homem, 35 anos, implementado o tempo de contribuição mais a idade 60, chegando à fórmula 95, resultaria esta aposentadoria de 100%. Mas o que passa a ser importante? Muitas vezes o trabalhador tem os 30 anos ou um pouco mais, mas tem uma idade menor e fica desempregado e, consequentemente, se houvesse a exclusão ou a extinção do fator previdenciário, esse trabalhador não poderia se aposentar com um valor um pouco menor, porque aí incidiria o fator previdenciário. Qual é a grande diferença no caso concreto? Esse trabalhador que implementa a fórmula 85-95 pode optar pela incidência do fator previdenciário ou ter aposentadoria no 100%, que é o resultante desta fórmula. Entendi. Vamos lá, porque muita gente não entende, né? Vamos lá. Idade versus tempo de contribuição. Segue tendo só tempo de contribuição, portanto? Sim. Segue tendo. Como é que a pessoa faz só por tempo de contribuição? Tem alguma vantagem? Não tem nenhuma vantagem? É a pergunta do ouvinte Eurico. Bom, muito bem. Não tem vantagem, é óbvio, né? Não, você falou no final aí, mas vamos lá, né? Isso, mas veja só, Felipe. Vamos pegar o Felipe que tem aí 5 anos de jornalismo, o gurizinho que está começando agora, né? Não, eu até vou colocar o meu caso, que eu estava esperando essa questão da desaposentadoria aí para ver se eu me aposentava ou não. Claro. Vamos lá, o Eurico aqui, a questão do tempo de contribuição exclusivamente, a pergunta dele, exclusivamente por tempo de contribuição. Vamos lá, tu pega um trabalhador, Felipe, homem, que tenha 37 anos de atividade, né? Começou a ter o exercício profissional lá reaverbou o tempo rural, trabalhou como estagiário aí na Guaíba, com tenra idade, e hoje tem 37 anos de trabalho. Mas ele tem 50 anos de idade. O 37 mais os 50 dá 87, não chega a 95. Perfeito. Certo? Ele pode se aposentar. Por quê? Porque ele já passou os 35 anos mínimos, de contribuição, de trabalho, já tem os 37, só que, vamos supor, ele fica desempregado. Se a fórmula 85-95 passasse revogando o fator previdenciário, esse cidadão que estaria desempregado hoje e não conseguisse alocar um emprego em função dessa demanda diminuída do acesso ao trabalho,
ele não poderia requerer aposentadoria. Entretanto, ele pode, nessas condições, requerer aposentadoria, só que nesse caso vai incidir o fator previdenciário, deve dar em torno de 70%, então ele vai requerer aposentadoria porque tem mais de 35 anos de trabalho, incidirá o fator previdenciário, o cálculo será feito pela média devida, aplicado esse 70%. Se ele tiver, vamos pegar uma média de R$2.000, ele vai se aposentar com 1.400. Então isso é importante. A pessoa não fica sem o acesso ao benefício previdenciário caso não atinja a fórmula 8595. Então esses dois aspectos são positivos, porque você dá ao trabalhador esta oportunidade de que eventualmente, se quiser se aposentar precocemente ou se perder o emprego, ainda pode ter o acesso à proteção social, e se continua trabalhando ele pode esperar, se quiser, até implementar a fórmula 8595. E um detalhe, como a gente tinha afirmado, se eu tenho 35 anos, vou pegar o mesmo exemplo agora, Felipe. Se eu tinha 35 anos de trabalho, né, e mais 60 de idade, eu podia me aposentar. Se eu tenho 37, para fazer a soma da fórmula 95, neste mesmo caso, eu não ia precisar de 60 anos, porque não é o requisito de idade mínima. Sim. O requisito é 35 anos de trabalho. Então eu posso, com 58, porque 37 mais 58 de idade, eu chego aos 95. Então eu posso, com 58 anos, me aposentar com 100% e ter a aposentadoria aplicando-se a fórmula 8595. Eu que comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né, e tive a carteira assinada aos 15, estou chegando aos 50, completando meus 35 anos de carteira assinada, certo? Certo. Certo? Vamos lá. Só que aí vou somar 85. O que eu estava esperando? Estava esperando o seguinte: olha, me aposento, começo a receber, vou continuar trabalhando, vou continuar contribuindo, depois eu faço a desaposentadoria. Vetaram isso aí para mim. Muito bem. Não? Isso sim. Eu vou ter que, se eu quiser fazer corretamente, eu posso optar, posso ganhar menos agora e já começar a receber, tudo bem. Perfeito. Perfeito. Mas se eu quiser receber, não é nem o cheio, né? Mas receber mais, o melhor nesse momento é eu aguardar até os 60 anos de idade, onde eu vou ter 60 de idade, 30, aí vou ter 45 de contribuição, né? Veja, Felipe, agora vamos, eu posso te claro, o contraponto aqui? Vamos lá, não, mas eu acho que essa minha dúvida é de muita gente, né? Claro. Mas vamos lá. Aí, no caso, com 60 de idade, 45 de contribuição, eu somaria 105, e aí? Sim, agora veja só, Felipe, nós temos uma regra de transição progressiva. Tá? Então o que acontece? A fórmula 8595 vai valer até 2018, certo? Certo. Então o Felipe tem 35 hoje, com 50 de idade. Em tese, eu estou almejando a fórmula 95. Tu não teria que contribuir mais 5 anos e mais 5 de idade. Tu teria que contribuir mais 2,5. É isso, né? Ah, perfeito. Entendeu? Entendi. Porque eu agregando 2,5 no tempo de contribuição e 2,5 na idade, eu vou chegar à fórmula 85. Tá Só certo. que eu tenho que ver se bate 2018 ou não. Entendeu? No teu caso, tu vai avançar 2018. Em 2018 a fórmula já não é mais 85,95. Em 2018 a fórmula é 86,96. Aí o Felipe vai ter que trabalhar mais meio ano para implementar as condições em 2018 e sair com 100%. Entendesse a lógica da norma? Trabalhando com um caso concreto fica mais fácil de se entender. Não, eu estava pensando errado aqui então. Então veja, isto vai acontecer depois em 2020. Em 2020 a fórmula já vai ser 87,97. Entendeu? Então a cada 2 anos você agrega um ponto na soma da sua exigência de tempo de contribuição. Perfeito. Lá em 2026 nós vamos ter a fórmula 90-100. Tá, o governo me deu assim, vamos lá, deu uma colaborada aí, né? No teu caso e no caso da grande maioria dos trabalhadores estão na tua idade. Sim. Né? Então é isso, porque quem já tem mais idade e mais tempo de contribuição, claro, ele vai sair correndo porque vai sair com 100%. Perfeito. Né? Agora, aquele cara como tu, o trabalhador que está na tua situação, ele vai esperar um pouco mais para se aposentar, porque vai valer muito mais a pena, porque nós ainda estamos discutindo se vai ser ou não viável a desaposentação, que está aguardando o julgamento no Supremo Tribunal Federal. E esse foi o raciocínio do governo. Essa é uma outra situação, né? A presidenta
vetou a desaposentação. Agora a ação no Supremo segue, né? Segue, né? E veja, como é importante, até vamos raciocinar como governo. Se o governo, por que o governo veta a desaposentação? Na estrutura da norma, para eles é correto o veto. Porque senão o Felipe ia se aposentar hoje, e daqui a 3, 4, 5 anos, que aí era 5 anos a exigência da carência para o pedido de desaposentação, daqui a 5 anos o Felipe podia pedir uma desaposentação com 100%. Há um contrassenso naquilo que você quer trabalhar com equilíbrio financeiro e atuarial. Então o governo não poderia aprovar a desaposentação na lógica do governo. A discussão que está sendo travada no Poder Judiciário é outra. Mas na lógica é correto o veto do governo, da presidência, do próprio Ministério da Previdência, porque senão ele haveria o estímulo de alguém se aposentar agora, o Felipe com 35 anos se aposentaria, né, com 50 anos de idade, e daqui a 5 anos o Felipe implementou as condições para aposentadoria de 100% e ia requerer desaposentação. Tá certo. Carlos, a lei se estende aos estatutários ou é só CLT? Ainda não vai para os estatutários. Isso vai ser um projeto e uma discussão que nós vamos travar provavelmente em 2016, porque virá uma reforma bastante profunda no sistema previdenciário em 2016, vai ter toda uma rediscussão sobre o que é o conceito de aposentadoria por tempo de contribuição, os benefícios mínimos. Provavelmente o governo vai tentar uniformizar regime geral e regime próprio, que é no caso dele, né? Então, no caso do regime próprio, isso aqui não se aplica, continuam as regras que estavam lá. Deixa eu ver aqui, 44 e 29, 73 pontos, é isso. Tenho 44 anos de idade, 29 anos de contribuição, 73 pontos, portanto. Quantos anos terei que trabalhar a mais para atingir os 85? Questiona aqui a dona Maria. Bom, vamos começar pelo começo, né? Primeiro, ela tem 29 de tempo de contribuição. Isso. Então ela tem que, no mínimo, implementar os 30. Perfeito. Objetivamente, ela vai ter que trabalhar mais um ano. A idade é 44. 73 pontos. Oi? 73 pontos. Certo. Então nós temos que chegar hoje a 85, certo? Então nós temos no mínimo um ano para lá, né? Então fecharíamos aqui 30 mais 45 dá 75, ainda teria mais 5. Então daqui a 6 anos ela vai implementar a fórmula 85 para a mulher. Daqui a 6 anos nós estamos falando de 2021. 2021 não é mais a fórmula 85-95, já é a fórmula 88-98. Então ela ainda vai ter que implementar mais um ano e meio para cada um. Nós vamos chegar em 2022. Ela vai se aposentar integral em 2023, cara. Por quê? Oi? Sim, fala. Não, por quê? Porque ela tem que fechar os 30, aí nós vamos progredindo para cada 2 anos, para cada ano que ela implementa. Na verdade, ela somaria 2 na fórmula. Então ela com 73, ela só daqui a 14 anos, 15 anos é que ela vai fechar isso, entendeu? 15 anos de tempo de contribuição. Então são 7, em 2022, em junho de 2022, ela fecha a fórmula 85-95, que será 88-98. É sempre bom lembrar isso, que depois de 2018 muda a tabela de transição e muda os pontos para a possibilidade da aposentadoria integral. É bom, é uma questão de demografia nesse caso. O brasileiro está envelhecendo, né? E é uma outra situação. Ontem, inclusive, até tentar marcar um contato com o pessoal da prefeitura. Porto Alegre agora é a primeira capital brasileira, a primeira cidade brasileira a ser reconhecida na ONU como amiga dos idosos. E eu estava vendo uma tabela, né? A faixa etária que mais cresce em Porto Alegre, né, ainda não é um número significativo como o Japão, outros países, claro, mas vamos lá, é a de 90 a 100 anos. 81%, né, tá crescendo essa faixa etária. Quer dizer, é um negócio que a gente não lembra, né, do passado lá de alguns anos, quando a gente comemorava aniversário de 100 anos das pessoas, né? Virava um fato na imprensa. Sim. Ainda segue virando, mas hoje é mais comum, né? Hoje você vê a longevidade. Mas você vê, Felipe, nós melhoramos condição de vida, nós melhoramos saneamento básico, nós melhoramos saúde, isso tudo se agrega, né?
Claro. Então, obviamente que tem que se fazer uma nova reflexão, né? Não estou aqui defendendo reforma, mas tem que se fazer uma nova reflexão sobre o modelo de previdência, sobre os conceitos de aposentadoria, sobre os critérios que vão delinear a aposentadoria, mas não para mim ou para ti, entendeu? Claro. Nós temos que pensar isso para a geração que está começando a entrar no mercado de trabalho, porque eles vão ser, daqui a 40, 50 anos, que vão estar olhando e dizendo assim, pô, mas como é que esses caras chegaram a média de idade de 85, 90 anos? Não. Isso aí não há nenhum sistema que suporte isso, a não ser que você vá criar elementos de distribuição de riquezas e fomento para sustentar a Previdência Social. Até porque a pessoa tem que pensar nesse caso seguinte, uma pirâmide inversa. A gente vai ter cada vez menos gente nova, sustentando todos nós mais velhos que estamos lá recebendo a nossa aposentadoria e vamos querer receber a nossa aposentadoria, né? E aí que a conta não fecha, né? Muitas vezes. E tu vê, né, Felipe, nós cada vez mais, né, essa geração que está chegando também, a nossa foi menos, mas essa geração que chega, cada vez menos a gente ouve dizer assim, eu quero uma família com muitos filhos, tá? Então esta relação de equilíbrio, que por exemplo a China agora não abriu para que se motivasse um segundo filho, porque a densidade demográfica estava começando a criar exatamente a pirâmide inversa, né? Então nós estamos vivendo um episódio muito parecido aqui no Brasil. Vamos lá. Lourdes, gostaria de saber se vou me aposentar com 58 anos e 27 de contribuição, pela regra 85-95, ou se tenho que esperar completar 30 anos de contribuição. A Lourdes, ela soma 85, 58 anos mais 27, 85. Agora a pergunta dela é a seguinte, os 85 ela tem, mas ela tem que esperar os 30 anos de contribuição? Tem, porque é requisito legal, Felipe. Tá. Veja, a norma, por que ela estabeleceu os 30 anos e os 35? Nós tínhamos, até o modelo anterior, nós tínhamos a possibilidade de se aposentar na aposentadoria proporcional. Depois que criaram o fator previdenciário, gradativamente foi sendo extinta a aposentadoria proporcional. Então hoje nós temos só aposentadoria por 30 anos a mulher, 35 o homem, e as outras espécies, né? Aposentadoria especial e aposentadoria por idade, destes benefícios programáveis. Quando a gente começou a entrevista, o que eu te disse foi o seguinte, só tem um requisito impositivo para a garantia da Fórmula 85-95. Ter 30 anos a mulher e 35 anos o homem. No caso dela, ela vai ter que esperar necessariamente 3 anos. E aí não é nem a preocupação de fechar os 85 ou não, que ela já tem. Mas é porque é requisito objetivo da norma. Tu tem que ter ele. Se tu não tiver os 30 anos, tu não te aposenta. A questão de novo da idade mínima aqui, ó. A Deise pergunta, as mulheres estão preocupadas com a situação, viu? Tem mais perguntas. A Deise está questionando o seguinte, o ano que vem ela faz 60 anos de idade, com 25 de contribuição. Perfeito. Tá? Ela vai ter 85, mas ela tem... Aí ela tem direito a um outro benefício, Felipe. Tá, mas ela não vai ter os 30 de contribuição. Ah, tem outro, tá. Explica aí, então. Veja assim, eu te disse, nós estamos tratando só da aposentadoria por tempo de contribuição. Tá. Aposentadoria por idade, os requisitos são outros. Ah, perfeito. Entendeu? Então, na aposentadoria por idade, eu tenho o quê? A mulher tem que ter 60 anos de idade mínima e 15 anos de contribuição. Quando ela fechar os 60 anos, ela pode exercer o direito a um outro benefício, que em regra aqui, ela já vai ter a garantia mínima de 95%. Por quê? Porque ela tem 25 anos de contribuição. Aí tu vai me perguntar, mas aplica o fator previdenciário? Pode aplicar. Quando? Quando for mais favorável no caso da aposentadoria por idade, que é outro benefício. Este aqui, que nós estávamos tratando da Fórmula 85-95, não interfere em absoluto lá na aposentadoria por idade e não interfere também nas aposentadorias especiais. Por exemplo, o pessoal da metalurgia, da área da saúde, que tem direito a um benefício com 25 anos e 100%. Tá. Felipe, como fica a situação? Bom, agora o Dyson vai deitar e rolar. Estamos conversando com o Dyson Portanova, advogado, especialista em direito previdenciário. Como fica a situação de quem já está aposentado? Pergunta o Lauri. Não muda porque já está aposentado, mas tem uma situação aí que é uma diferença brutal do que está... Veja, Felipe, agora mais ainda vê como é interessante, né? Tiramos o veto da presidente em relação à desaposentação. Este trabalhador que exerceu a aposentadoria antes da vigência desta lei não poderá postular a incidência dela, mesmo que tivesse a Fórmula 85-95.
Por quê? Não há previsão na regra que estes critérios terão efeitos retroativos. Então, quem disser, não, vamos entrar com a ação para que o senhor tinha 85, 95 lá em 2000, o senhor não vai poder mexer nessa aposentadoria, certo? Uhum. Se aposentou com aquele critério. Agora, a discussão é, ele continua trabalhando, pode ou não pode se desaposentar, entende? Então, esta regra incide daqui para frente. Agora, se o trabalhador tiver interesse, quiser fazer uma disputa no Poder Judiciário, correndo o risco de ganhar ou perder a ação, porque em função de estar já empatado no Supremo, né, ninguém pode dizer a desaposentação é certa. Não é. É um risco, é uma ação a ser demandada. Se for vantajoso para ele, aí nós temos uma outra situação. Se ele conseguir a desaposentação e a Fórmula 85-95 para ele for benéfica, ele pode, na desaposentação, fazer a aplicação da Fórmula 85-95. Aproveitando isso, Felipe, tem um outro detalhe que a norma não fala, mas nós podemos ter presente aqui. Vamos pegar aqui, né, um exemplo bastante absurdo. O trabalhador tem 45 anos de trabalho e 65 de idade. Ele já está lá em 110, certo? Muito bem. Ele tem a Fórmula 85-95 implementada, tem direito a 100%. E se o fator previdenciário ficar acima de 100%, Felipe, aplica o fator previdenciário acima de 100% ou não? Ao meu entender, como a regra não restringe a incidência do que nós denominamos fator positivo, nós podemos ter situações em que o trabalhador, tendo mais do que a Fórmula 85, mais do que a Fórmula 95, chegarmos a um fator previdenciário positivo acima de 100% e é obrigação da Previdência facultar ao trabalhador esse fator positivo. Então, mas isso aí vai ter que ser justiça neles, né? Olha, eu espero que não, né? Tu espera que a gente chegue ali na Previdência com a tua tese, assim, olha, eu ouvi o Dr. Dyson lá e eles vão entender assim também? Você acha que é pacificado isso aí? Olha, eu não sei se está pacificado porque nós ainda não tivemos né? Um caso prático. Mas já, se está pacificado ou não, vamos primeiro alertar o teu ouvinte, né? Bem. Não, porque quando bem. ele se aposentar e ver que ele tem mais do que a Fórmula 85-95, é bom verificar se o fator dele não é positivo para ter um pouquinho mais na aposentadoria. Tá, vamos lá. É um caso aqui interessante, ó. E aqui é a justiça de novo, vamos lá. Quando me aposentei há 6 anos, a soma da minha idade com o tempo de serviço já era de 102 anos. Como tinha 60 anos, não ganhei o total da aposentadoria. A pergunta que ele faz é a seguinte: com o veto da desaposentação, eu já não teria o direito de receber o total dos vencimentos sem considerar o fator previdenciário? Roberto Altafini. Veja, nós estamos tratando de uma situação de 6 anos atrás. Tá. Certo? Então nós temos assim, há 6 anos atrás, nós temos algumas circunstâncias. Nós temos, se ele fecha 102 e tem 60 anos, ele tinha 42 anos de contribuição. Eu creio, a grosso modo, né, que esse trabalhador, se não recebeu 100%, recebeu algo muito próximo a 100%. Por quê? Porque a nossa expectativa de vida, ela vem progredindo em torno de 0,3, né? E esse 0,3 ele interfere no cálculo da aposentadoria numa fração, que é a fórmula do fator previdenciário. Hoje, esse trabalhador com 102 anos tem um fator previdenciário positivo. Então, eu creio que lá em 2009, 2010 ou 2008, o fator dele deva ser positivo. Então seria interessante que ele examinasse a carta de concessão da aposentadoria dele e verificasse como é que o INSS procedeu o cálculo para ver se realmente ele tem esses 102 pontos. Porque daqui a pouco ele pode achar que trabalhou 42 anos, mas não contribuiu os 42 e o INSS reconheceu só 35. Aí muda de figura. Tá? Então, isso é muito comum, tanto na advocacia quanto no jornalismo. A gente faz trabalho autônomo, freelancer, sim, e acaba não contribuindo. Bom, deixa eu só dizer o seguinte, pedir para as pessoas pararem aqui, porque eu não vou nem conseguir atender todas as questões, tá? Mas nem manda mais gente, porque tem muito caso. É o que dá ficar comandando o horário nobre. Tá bom. Vamos lá.
toda pessoa que trabalha, você falou há pouco, né? Tem duas questões aqui, mas só para toda pessoa que trabalha em hospital, ainda que na área administrativa e recebe insalubridade, pode requerer aposentadoria especial, caso negativo. Como é possível receber insalubridade se a atividade para fins previdenciários não dá direito à aposentadoria especial? É o Machado de Porto Alegre. Veja que interessante, né? O direito à percepção da insalubridade tem natureza originária do direito do trabalho e correspondente ao exercício profissional. Então você pode ter insalubridade reconhecida no âmbito do direito do trabalho, mas esta insalubridade não corresponder ao quantitativo e o qualitativo que gere o direito à aposentadoria especial. Veja, nós temos situações, ele está falando que ele trabalha na administração de hospital. A administração do hospital pode estar lá no 12º andar e eu ter a emergência no térreo e todo o pronto atendimento e a relação hospitalar até o 6º andar. Ele pode ganhar insalubridade por uma outra decorrência, que não é de natureza previdenciária. Tu tem que ter o contato habitual e permanente aos agentes agressivos para ter atividade especial reconhecida. Então, esta é uma situação. Eu posso ter, por exemplo, um trabalhador que está na farmácia e está no meio do ambiente, na farmácia dentro do hospital, fornecendo esses medicamentos do hospital, dentro de uma UTI que tem não só a insalubridade como direito trabalhista, como os agentes agressivos para o direito previdenciário. Então nós temos, não adianta ganhar insalubridade ou periculosidade. Tem que provar o agente agressivo, isso aí se faz a partir de um laudo, e tem que ser de forma habitual e permanente com os qualitativos e quantitativos previstos na lei previdenciária. Então não é simplesmente o fato de ganhar insalubridade que tem direito à aposentadoria especial. Sou médico, tem alguns casos aqui que são interessantes, mas vamos lá. Sou médico e completo 65 anos em novembro de 2016, daqui a um ano, portanto. Tenho 40 anos de contribuição, usei 10 anos da CLT para me aposentar no Estado. Perfeito. No ano que vem, completo 65 anos e fico com 30 anos de contribuição. 65 mais 30, 95. Como fica a minha nova aposentadoria pela CLT? Questiona aqui o Marcos. Bom, eu vou... Não, tem uns casinhos aqui que são... Não, é que tu tem 3 situações aqui. Pois é, exatamente. Por isso a primeira... E deve ser uma situação de várias outras pessoas que usaram. Não, claro. Não, ele pode ainda ter dupla atividade, trabalhar em 2 hospitais, aí o cálculo da aposentadoria tem outro fator, tem outro critério, mas vamos lá. Ele tinha 40, jogou 10 pro regime próprio lá pro INAMPS, né, o antigo INAMPS, ficou com 30. Se os 30 são como médico, ele, provando os agentes agressivos no exercício da atividade dele como empregado, ele já podia ter se aposentado há 5 anos atrás. Por quê? Porque o médico que tiver exposto aos agentes infecto-contagiosos, sangue, saliva, né, secreções, etc., ele tem o direito à aposentadoria aos 25 anos. Então já poderia estar aposentado. Como ele vai fechar, já que ele, supondo que ele não tenha todo o tempo como especial, ele tem aqui 10 de administrador do hospital, que está fora, está lá no setor não agressivo, e 20 de tempo especial, ele pode, em 2016, quando fechar os 65 anos, se aposentar pela aposentadoria por idade e ganhar 100%. E veja que, em tese, ele não teria os 35, mas aí é outro benefício. Sempre lembrando que nós temos 3 benefícios programáveis e esta regra ela está atuando sobre uma delas só, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, nesse caso, ele tem 2 alternativas: verificar se a atividade especial já puder se aposentar amanhã ou esperar os 65 anos e se aposentar por idade, já garantindo 100%, porque ele tem 30 anos de tempo de contribuição. Com qual salário se aposenta quando completar a idade desta fórmula? Existem outros descontos? Questiona aqui o Eduardo. Não, o que tem é que o cálculo é feito com 80% de todos os salários, 80% de todos os maiores salários, de julho de 94 para cá. Então vamos imaginar que esse trabalhador tenha 35 anos, nós vamos pegar todos os salários de julho de 94 para cá, que dão 21 anos, a gente corrige ele, verifica quais são os maiores, soma, divide pela fração, que deve dar em torno hoje de 202, 203 meses, e acha um valor. Se ele trabalhou toda a vida dele no teto, e o teto hoje é R$ 4.600, ele vai ter uma média em torno de 4.450, 4.500. Ele perde um pouquinho porque não há uma proporcionalidade na correção monetária
em função de quando nós temos inflação negativa, esse fator negativo entra no cálculo da aposentadoria e há uma perda de 5, 6% no resultado final. Tá, eu só tenho tem duas questões aqui que eu vou juntar, tá? Olha, eu acho que tem mais aqui mais de 80 com certeza aqui. Vamos lá. Só uma curiosidade, hoje quanto tempo está levando para se aposentar após entrar com toda a documentação? Questiona aqui o Renê. Bom, nós tivemos uma greve, né? Hoje o agendamento está projetado, dependendo da agência do INSS, para dezembro, janeiro ou fevereiro de 2016. Tá, em condições normais, se não houvesse a greve, está muito rápido, né? Em torno de 45 dias. Leva toda a documentação. Sempre é bom usar ou o 135, né, para fazer o agendamento, porque se você vai na agência fazer toda essa estrutura, vai demorar um pouquinho mais. Ele pode ir espontaneamente lá e requerer. Mas sempre é bom utilizar o 135 ou a própria página do Ministério da Previdência. Tá, então o conselho entra, não vai direto na agência, agenda, né, facilita a vida de todo mundo, né, não vai ficar perdendo tempo. Inclusive é dele, né? Claro. Porque você sabe que naquele horário você vai ser atendido. Laércio, tem uma questão aqui que é a seguinte, e isso aqui se repete, eu vou pegar dois casos aqui, tá? É a gurizada. A gurizada tá achando o seguinte, aqui ó. Bom dia, o Charles, tá? Então, tudo nos leva a começar a trabalhar com mais idade, ou seja, jovens vamos aproveitar mais, já que tem essa questão da soma. Primeira questão, tá? Estão querendo adiar o início do mercado de trabalho, não é essa a ideia, mas vamos lá. E a outra é a seguinte, tenho 29 anos, faço doutorado, antes fiz mestrado e faculdade de engenharia. Nunca contribuí com o INSS, ou seja, pelo visto, nunca vou poder me aposentar. Esse aqui nem assinou, né, o 8581, o prefixo dele aqui. Vamos lá. Essa situação da gurizada, que está estudando, tá querendo, claro, levar, tem condições de levar adiante, né, o estudo sem trabalhar, e o outro dizendo o seguinte, olha, não tô nem aí para isso aí, porque não vai dar, eu sou jovem, vou seguir sendo jovem aqui, não vou entrar no mercado de trabalho, não. O primeiro que foi o Charles, acho um equívoco. Então, primeiro a gente tem que pensar que o ingresso no mercado de trabalho cedo, muitas vezes ele se dá por um estado de necessidade econômica familiar, né? Óbvio que o melhor é o caso do segundo. O que acontece? Ele foi lá, ele está se qualificando para entrar no mercado de trabalho, e quando entrar no mercado de trabalho, ele não vai entrar ganhando salário mínimo, né? Ele vai entrar ganhando um salário num patamar médio, né? Porque ele vai estar com um doutorado, com uma qualificação maior, e isto é muito comum nos países desenvolvidos. Se nós pegarmos os Estados Unidos, pegarmos a Europa Central, acontece exatamente isso. A gente qualifica as pessoas para, quando entrar no mercado de trabalho, terem desta qualificação uma retribuição devida, e por isto que em alguns países europeus a aposentadoria ela se dá aos 68, 69 anos de idade, exatamente porque há uma prospecção deste equilíbrio entre o mercado de trabalho, a mão de obra qualificada e a futura aposentadoria. Nesse caso, né, do Charles, eu acho que ele tem que pensar em entrar no mercado de trabalho e contribuir. Por quê? Porque nós aqui estamos falando de um benefício da Previdência. A Previdência tem um elenco de 10 benefícios, onde você só paga 11% do seu salário. Se esse trabalhador sair de casa no fim de semana, tiver um acidente de qualquer natureza e ficar paraplégico, ele vai ganhar uma aposentadoria por invalidez. Pode ter lá um ano de contribuição e ele vai ter um benefício desta forma. Ou uma pensão no caso de um falecimento. Então, as pessoas veem as coisas como se fossem, perdão da palavra, né, um super-homem. Nada vai acontecer com esta pessoa e por isso eu não preciso de previdência. Esta é a base fundamental de por que é obrigatória a contribuição previdenciária. Porque nós, individualmente, não fazemos proteção individual, não fazemos proteção e não fazemos poupança. Então, o espectro que nós estamos tratando aqui, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, da Fórmula 85-95, é um dentre 10 benefícios que se mantém. Então, esse benefício, para aquele jovem que está entrando aqui com doutorado, ele vai, se ele tiver racionalmente, for para qualquer lugar do mundo, para ganhar uma aposentadoria, ele vai ter que trabalhar no mínimo 30, 35 anos. Se ele entrar no mercado de trabalho com 30 de idade, ele vai se aposentar aos 65, o que é razoável. Hoje, talvez daqui a 35 anos, nós estejamos vivendo 130 anos de idade e os 65 anos sejam uma pessoa extremamente jovem.
né? Então nós temos que fazer essa avaliação e pensar que Previdência Social é um grande acordo social, um grande acordo coletivo, em que há proteção de riscos que não é só a aposentadoria por tempo de contribuição. Bom dia, a gente estourou o horário, tá? Mas vamos lá. Bom dia, gostaria de saber se o cálculo para o valor da aposentadoria é a média dos salários dos últimos 5 anos. Eu estou usando aqui o Paulo, mas tem várias pessoas que ainda estão com essa dúvida aqui. É isso? Não é, Felipe, e até é importante eu reafirmar. Nós lembramos, né, que na Constituição nós garantimos uma média dos últimos 3 anos. Desde 1999, Felipe, os benefícios são calculados pela média de 80% dos maiores salários de todo o período contributivo ou desde julho de 94 para cá. Sim. Quem tem de julho de 94 para cá contribuições são estes salários, né? Então eu imagino o Felipe, toda a vida laboral dele de 94 para cá vai servir de base de cálculo. Talvez em 94 o Felipe ganhasse o proporcional a R$500 e hoje esteja ganhando 1.000. A média vai ser 750. Então é de todo esse universo que a gente tem que apurar, não só dos últimos 5 anos, muito menos dos últimos 3. Eu não vou dar o nome dele porque você está perguntando se tem estabilidade no trabalho, vai que o patrão está ouvindo e fica indignado, tá? Tem aqui um guaibeiro. Tenho 35 anos de contribuição, 56 de idade. Teria que trabalhar até 2017 para somar 95. Tenho alguma estabilidade no trabalho em função disso? Só se tiver na convenção coletiva de trabalho. Tá. Alguns sindicatos têm, né? E essas convenções é que vão prever. Tipo bancários, 12 meses antes não pode ser demitido. Eu acho que o jornalista também tem 12 meses. Opa, vamos olhar isso aí. Vamos olhar, né? Então já vamos garantir alguns espaços aí, né? Agora eu vou responder, tá? O Alfredo, e é a última, eu respondo. Alfredo, tenho 34 anos de contribuição, 50 anos de idade. Quando posso me aposentar integralmente? 2023, né? Isso. É o mesmo caso, eu acho que ele não ouviu, mas foi o mesmo caso meu, né? É isso, né? Exatamente. Exatamente. Tá, Alfredo, 2023, eu e tu vamos junto encaminhar os documentos. Pra te ver como tem gente nessa situação. E até pra concluir, Felipe, veja assim, ó, eu te falei que advogado, médico, jornalista não se organiza no início da vida. É verdade. Eu tenho certeza que muitos desses trabalhadores que foram autônomos não contribuíram quando trabalharam. Então é importante que as pessoas preparem a sua aposentadoria para que o Felipe lá em 2023, quando for bater na porta do INSS, possa ter o benefício concedido em 30 minutos. Porque se o Felipe teve um trabalho de freelance em determinados lugares que não houve contribuição, aquele tempo não vai contar como tempo de contribuição. Então isso também é importante. Sensacional a percepção do ouvinte, e aconteceu mesmo. O Rogério está questionando o seguinte aqui. Afinal de contas, é Dyson ou Dyson? Porque eu usei Dyson nos momentos mesmo. Na abertura tu usou, é Dyson. Mas tu sabe que você me chamou assim, então não tem problema, né? Na Irmandade aqui. Não, mas é verdade. Foi sensacional a percepção. Eu não tinha me flagrado aqui. Querido, obrigado a você aí. A gente explodiu todos os horários. O esporte vai ficar para depois das 10. Fábio Marçal, Taline Opitz, tudo depois das 10 aqui no programa. Mas muito bom aqui. Infelizmente a gente não tem como responder a todos. Um bom dia de trabalho para ti. Bom dia, eu que agradeço, agradeço também a participação dos ouvintes e fico à disposição tua e da Rádio Guaíba, porque nós somos sempre parceiros para esse debate. A gente sabe.